O tema ações ficou muito popularizado nos últimos anos, né? A gente consegue ver um crescimento absurdo de investidores na Bolsa de Valores. E esse patamar chegou a quase 4 milhões. Mas a ideia desse vídeo não é te ensinar a analisar uma empresa na hora de comprar, mas sim te passar os conceitos básicos de como funciona o mercado de ações. E se você está querendo começar a investir em ações ou já investe, mas ainda fica meio perdido, fica até o final desse vídeo que com certeza você vai entender como que funciona todo esse mercado. E para você que está chegando agora, meu nome é Rodrigo, trabalho no mercado financeiro como assessor de investimentos e se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa seu like, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E o primeiro passo desse vídeo é você entender como que funciona uma ação de fato, né? Porque muita gente entra nesse mercado comprando e vendendo ações feito maluco e não faz a menor ideia de como isso funciona, né? Por isso que aquelas pessoas que não entendem de mercado financeiro, de bolsa de valores, de ações, acham que a bolsa parece mais um cassino. E quando a gente está falando de ações, ela representa uma fração de uma empresa, né? Ou seja, quando você compra uma única ação que seja, você se torna sócio minoritário daquela empresa. E a partir de então passa a ter direito sobre os lucros que aquela empresa gera. Por isso, na hora de você escolher uma empresa, né, você precisa saber como que ela ganha dinheiro, né, se você se identifica também com o produto e serviço que aquela empresa entrega para os seus clientes e também escolher empresas das quais você se identifica, né? Eu particularmente não investiria em uma empresa de cigarros ou de armamento ou alguma empresa que agride o meio ambiente, né? Mesmo que essas empresas gerem lucro. Agora você precisa entender os dois mercados que são negociadas as ações e como isso impacta tanto as empresas quanto os investidores, né? E esses mercados são chamados de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a empresa decide colocar suas ações pela primeira vez no mercado e isso é através de um mecanismo chamado IPO, que significa, né, traduzindo, oferta pública inicial. E eu vou te dar um exemplo de como isso funciona. Imagine que uma empresa vale R$ 1 milhão, possui 1 milhão de ações ao preço de R$ 1 cada. E ela decide fazer um IPO disponibilizando no mercado 50% dessas ações, ou seja, 500 mil ações vão entrar no mercado para que os investidores possam comprá-las e a partir de então se tornar sócio daquela empresa. Mas antes dela lançar essas ações, ela informou o mercado para que ela quer aquele dinheiro dos acionistas, né? Então, eles decidem se vale a pena investir naquela empresa ou não. E a partir de então que é lançada essas ações no mercado e os investidores compram, esse dinheiro pertence à empresa e as ações pertencem aos investidores. Após feito isso, né, no mercado primário, ou seja, o dinheiro saiu da mão dos investidores e entrou para a empresa, existe o mercado secundário, onde essas 500 mil ações vão começar a ser negociadas. Isso tudo é feito pela B3, né, que é a nossa bolsa de valores, onde você consegue fazer essa negociação através do home broker da sua corretora, né? Ou seja, a partir de então começa a compra e venda entre investidores. E esse dinheiro não vai mais para a empresa, e sim para aqueles investidores que estão negociando essas ações. Eu vou te dar outro exemplo de como funciona o mercado secundário, né? Imagina o seguinte cenário, né? Eu comprei ações lá no IPO da empresa Clube Financeiro valendo R$ 1. Passado alguns meses, aquela ação agora custa R$ 1,50 e eu estou satisfeito com esse lucro, né, de 50% que eu ganhei em cima da ação. Então eu decido vender ela no mercado secundário através ali da minha corretora e você que ainda não tem ações do clube financeiro decide comprar. Então existe essa troca de valores, né? Eu vendo para você por R$ 1,50, você me paga, eu ganho esse lucro e fico com ele para mim. Nada mais entra para a empresa, né? Ela só recebeu no momento do seu IPO. E por que muitas empresas entram na bolsa de valores, outras não? E quais são as vantagens, né, de se tornar uma empresa listada em bolsa? Primeiro que muitas empresas não entram na bolsa justamente pelo custo para se fazer isso, né? Abrir um IPO é muito caro porque você precisa contratar bancos para avaliar o valor de mercado daquela empresa, fazer auditorias internas para ver se aquela empresa não tem nenhum tipo de fraude que vai impactar negativamente, né, na vida dos investidores, que vai acreditar em algo que realmente não é verdadeiro. Então tudo isso é muito caro. E as empresas entram na bolsa
para ganhar visibilidade, né? Normalmente, essas empresas que são listadas são as líderes do seu segmento ou então acabam se tornando ao longo do tempo. E conforme essas empresas ganham visibilidade, mais investidores acabam comprando ações dessa empresa e essas ações vão se valorizando ao longo do tempo, fazendo com que ela também ganhe valor de mercado, né? Vou pegar um exemplo aqui, a Amazon, que hoje vale mais de 600 bilhões de dólares. E como que a gente sabe que ela vale tudo isso? Justamente pelo preço das suas ações que está no mercado hoje, né? Se a ação ela sobe muito, aquela empresa acaba se valorizando no mercado. E se a ação cai, a empresa também se desvaloriza ao preço de mercado. E falado tudo isso, né, você pode estar se perguntando, né, e como que eu ganho dinheiro com ações? Existem basicamente duas formas, né, que é o ganho de capital e a distribuição de dividendos. E eu vou usar um exemplo bem conhecido aqui da empresa Magazine Luiza, né, como que você ganha capital com isso. Então eu peguei esse gráfico que você consegue ver, né, a evolução da Magazine Luiza, que lá em 2016 uma ação dela custava mais ou menos 30 centavos, né? E passados 5 anos, você consegue ver a evolução no gráfico, né? Quanto essa empresa se valorizou e hoje ela está custando aí mais ou menos R$ 15 na data da gravação desse vídeo. Então você consegue ver, né, o ganho de capital que você teve se você não vendeu nenhuma ação dentro desses 5 anos, né? Então, pegando o exemplo aí, que a ação custava 30 centavos em 2016, se você tivesse comprado R$ 1.000 em ações, que daria aí mais ou menos 3.333 ações, você teria um ganho de capital depois de 5 anos de mais ou menos aí R$ 52.000. Então essa é uma forma de você ganhar com ações, né? Com a valorização daquele papel no decorrer do tempo. E a outra forma de ganho é através da distribuição de dividendos, né? Eu peguei um exemplo aí da Vale, você pode ver no gráfico, né, que ela nos últimos 12 meses vai distribuir cerca de 19% de dividendos e ela anunciou recentemente um pagamento aí de mais ou menos R$ 8 de dividendo por ação, que é um baita pagamento, né? Então quem é investidor de Vale, né, hoje, né, dia 30, vai estar recebendo esse dividendo. Então são essas as duas formas que você tem de ganhar dinheiro com ações, né? Tanto na valorização do papel, no caso de Magazine Luiza que você comprou a 30 centavos, né, pegando ali em 2016 e hoje ela vale R$ 15, você teria ganhado ali 5.000% de valorização e pegando o exemplo da Vale, você ganharia por ação R$ 8, né? E quanto mais ações você tem de determinada empresa, mais dividendo você ganha também. E esses foram apenas alguns exemplos, né, tanto de Magazine Luiza quanto de Vale, de empresas de crescimento e distribuição de dividendos. Mas normalmente, quando você vai investir em alguma empresa, existem duas formas de você fazer isso. É escolhendo empresas de crescimento e empresas boas pagadoras de dividendos. No caso de Magazine Luiza, ela praticamente não distribui dividendos porque ela é uma empresa que cresce muito, ela faz muitas aquisições. Com isso, né, todo o lucro que é gerado por ela, ela prefere reinvestir no próprio negócio, fazendo com que ela se valorize muito ao longo do tempo, né? Já empresas como a Vale, que é uma empresa muito grande, já consolidada no mercado, ela não tem muito para onde crescer, então o lucro que ela recebe, a maior parte ela acaba distribuindo para os seus acionistas, né? Então, quando você investe em ações, é bom você entender qual é o perfil de empresa que você quer, empresa de crescimento ou empresa boas pagadoras de dividendos. Mas claro que você pode também fazer uma mescla aí dos dois, né? Uma carteira diversificada sempre é a melhor opção. Aí você pode estar se perguntando, né? Quanto que eu sei que eu vou receber de dividendos da empresa na qual eu sou acionista, né? Essa é uma conta fácil de você fazer. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que tem 1.000 ações no mercado e você possui 100 ações dessa empresa. Ou seja, você tem 10% do total das ações que aquela empresa tem disponível no mercado. Então, se ela anunciou que vai pagar R$ 1.000 em dividendos e você tem 10% do total de ações dela, isso significa que você vai receber R$ 100 em dividendos. Então, essa conta você precisa fazer de acordo com o valor que aquela empresa anunciou de pagamento de dividendos e multiplicar pela quantidade de ações que você tem. Então, isso significa que quanto mais ações você tem daquela empresa,
mais dividendo você vai receber. Agora que você entendeu um pouquinho mais de como que funcionam as ações, como você consegue ganhar dinheiro com elas, é importante você entender os diferentes tipos de ações disponíveis no mercado. E os mais comuns são as ações preferenciais, que terminam com 4, e as ações ordinárias, que terminam com 3, né, que são as PN e as ON. Vou usar um exemplo aqui de Petrobras, que existe a PETR3, que é ações ordinárias, e a PETR4, que são ações preferenciais. Qual que é a maior diferença entre elas? Ações ordinárias, ON, né, que termina com 3, ela te dá direito a voto. Então você pode, de repente, escolher o conselho administrativo daquela empresa através do seu voto. Mas cada ação representa um voto. Então, se você é um investidor pequeno que detém poucas ações, seu voto acaba sendo irrelevante, né? Se você é um investidor muito grande que tem muitas ações, aí sim o seu voto acaba sendo representativo naquela decisão ali no conselho. E já as ações preferenciais, né, que termina com 4, como o nome já diz, né, você tem preferência na distribuição de dividendos. E por lei, essa preferência também te dá direito a 10% a mais de dividendos em comparação a quem tem ações ordinárias. E no caso também de falência da empresa, quem tem ações ordinárias só vai receber os seus direitos depois daqueles que têm ações preferenciais, né? Então são essas algumas diferenças que você tem na hora de investir em escolher ali ações ordinárias e ações preferenciais. Existem outros tipos também, né? A Units, que termina com 11, que é uma junção de ações ordinárias e preferenciais, e depois tem aquelas que terminam com 5, com 6, aí são classes diferentes, né, que as empresas acabam lançando para determinados investidores, mas essas ações acabam tendo menos liquidez, né? As principais são ações ON, PN e as units, né, que termina com 3, com 4 e com 11. Uma coisa muito importante também que você precisa saber é da segurança que tem na hora de comprar ações, né? No Brasil existe um órgão que fiscaliza tudo isso, que é a CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, qualquer irregularidade que existe no mercado de capitais, é a CVM que vem lá e atua para que não haja prejuízo para os investidores nessas questões aí de bolsa, né, de empresas listadas dentro da B3. E como você compra as ações listadas em bolsa, né? Isso tudo você consegue fazer através da B3, que é a nossa bolsa de valores, né? Então você precisa entender que a B3 ela é como se fosse um shopping na qual você não pode ir, mas ela tem essa prateleira gigante de empresas, né, que são as ações que você pode comprar, mas tudo isso é feito através da sua corretora, que é o intermediário, né, entre você e a B3, né? Você não consegue ir lá diretamente e comprar uma ação da Vale, né? Você precisa entrar na sua corretora, que vai emitir aquela ordem dentro da B3 comprando uma ação. Então, quando você emite uma ordem lá no seu home broker comprando uma ação, na B3 não vai aparecer o seu nome, vai aparecer o nome da corretora da qual você está comprando. Então, ela é o intermediário que faz tudo isso para você. Uma coisa que muita gente pergunta, né? E se a minha corretora quebrar, o que acontece? Eu perco meu dinheiro, né? Eu perco as minhas ações? E a resposta é não. Uma vez que você compra suas ações através do intermediário, né, que é o agente custodiante, a sua corretora, no meu caso é a XP, né, que eu sou assessor dela, então eu faço as minhas transações através da XP. Caso ela venha a quebrar, né, eu não perco as minhas ações, porque elas estão registradas na CBLC, é onde fica todas as ações no meu nome, né, porque ela está registrada no meu CPF. E uma vez que essas ações estão registradas no meu CPF, eu sou dono dela, independente da corretora da qual eu estou trabalhando. Se a XP vir a quebrar, né, no caso que isso é muito difícil por ser uma empresa muito grande, mas vamos usar o exemplo aqui da XP, eu simplesmente posso chegar na CBLC e falar assim, olha, as ações que eu tenho no meu CPF e agora eu quero transferir para a corretora X. Então você não tem, né, esse problema de caso a corretora vir a quebrar, você perder o seu dinheiro, porque ela está registrada no seu CPF lá na CBLC. Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo. E por último, né, existem dois tipos que são mais comuns para você operar ações, né, que é através do swing trade e do day trade. Qual que é a diferença entre eles, né? E o swing trade é quando você compra uma ação e permanece com ela em carteira
por mais de um dia, podendo ser 2 dias, uma semana, um ano, 10 anos que seja, já é considerado uma operação de swing trade. Já no day trade é quando você compra uma ação e você vende ela no mesmo dia, então é uma operação mais rápida, né? E a diferença é que o imposto entre elas são diferentes também. Quando você faz uma operação de swing trade, o imposto de renda pago pelo ganho de capital é de 15%. Já na operação de day trade, o imposto de renda é de 20% sobre o seu lucro. Eu particularmente uso a estratégia de swing trade, né, onde eu compro e deixo ali as ações em carteira. Não estou falando mal de day trade, até porque eu já fiz, mas é só uma questão de estratégia, onde eu prefiro ficar ali com as minhas ações e manter elas em carteira, pensando mais lá no futuro. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco mais a sua mente a respeito de ações, espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, aproveita para compartilhar com aquele seu amigo ou familiar que está pensando em investir em ações, mas ainda não faz ideia de como esse mercado funciona. Comenta aqui embaixo se você já é um investidor de ações ou se está pretendendo investir. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder e eu te espero no próximo vídeo.